Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com você novamente, podendo dar sequência aí, né, aos seus estudos e participar aí da sua vida escolar, não é verdade? Hoje nós vamos continuar falando sobre função crescente, estudando o sinal de uma função crescente ainda do primeiro grau. Nós vimos na aula anterior, eu te convido a assistir a aula anterior, nós demos um exemplo de função crescente, então para reforçar um pouquinho mais, vamos trabalhar com mais um exemplo hoje, tá legal? Então aqui, a função, coloquei aqui, ó, 3x menos 6, para nós ganharmos tempo, eu deixei meio que montado aqui, para você entender que se você conseguir montar, ter uma disciplina, você aí faz um pouco mais facilidade, tá legal? Então colocamos aqui f de x igual a 3x menos 6. Professor, eu não gosto do f de x. Então tá bom, ó, você vem aqui, apaga o f de x e escreve assim, ó, o y igual, certo? Então, lembrando que a função, né, é uma função que, quando você calcula o y em função do x, não é verdade? Então, é uma linguagem assim para você entender, mas é muito mais do que isso a função, legal? Então, eu te convido a assistir às aulas que conceituam a função, para você entender que é importante você entender aí a utilização de função no nosso cotidiano também. Bom, vamos dar sequência então ao estudo do sinal. Primeiro passo então é fazer o quê? Calcular o zero da função. O zero da função é o quê? Isso, vem aqui, ó. Você vai zerar o y e depois zerar o x, para saber onde esse gráfico vai cruzar aqui nos eixos x e y. Então, se o gráfico vai cruzar o eixo x, o y é zero. Então você escreve a função aqui embaixo, né? Depois você pode fazer mais rápido se quiser. Vou zerar o y. Então 3x menos 6 igual a 0. E aí, amiguinho, ó, 3x igual a 6, x igual a 2. Isso. Então esse 2 aqui, ele é chamado zero da função. Então quando que o y é igual a 0? É a pergunta que você vai responder. Quando que o y é igual a 0? Aí você responde aqui, ó. Quando, não é verdade? Quando o x igual a 2. Isso, ok. X igual a 2. Então, x igual a 2 no plano cartesiano está no eixo x do lado direito. Vamos colocar aqui, ó, 2. Está por aqui o 2, certo? Olha lá. Agora, esse gráfico, ele é crescente. Então, uma dica legal aqui, ó, quando a for maior que 0, o gráfico é crescente, né? É para cima, assim, o gráfico. Ó. O lado direito está lá para cima, então eu falo que ele é crescente, tá bom? Você vai colocando o lado do x para a direita, o y vai aumentando. Essa é a ideia de crescimento. Ok, vamos então amarrar esse gráfico no eixo y. Então, vamos zerar o x. Então, zerar o x, na verdade, é só você esconder aqui, ó. Y igual a menos 6. A própria função já te dá o valor do y. Então, no modo mais prático, onde é que vai tocar no eixo x? Você zera aqui e calcula. X igual a 3. Onde é que vai tocar no eixo y? Você zera aqui, ó, y igual a menos 3. A própria função já te dá o valor do gráfico, né? Onde vai tocar o gráfico. Então, vamos colocar aqui, ó, 3 vezes 0 menos 6. Zero aqui, ó, o y igual a menos 6. Então, o gráfico y menos 6... ele está aqui no eixo y, aqui para baixo. Então, vamos fazer assim, né? Ó, pegar aqui, ó. Ok, ó, é o nosso gráfico aqui, tá legal? Então, vou colocar aqui embaixo, ó, o menos 6. Então, aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. Então, esse ponto A aqui, ó, ele é chamado zero da função. Você não pode esquecer isso aqui. Então, às vezes, assim, na prova tá assim, ô professor... Então assim, calcula o zero da função. Então é para você só resolver, transformar a função numa equação e resolver o valor do x, tá legal? Não interessa se é função do primeiro grau ou do segundo grau. Então essa é uma dica legal para você. Ok, professor, tá legal. O que nós vamos fazer agora, professor? Nós vamos fazer o seguinte, ó, presta atenção que legal. Nós vamos fazer o seguinte. Você já sabe que nesse ponto aqui, ó, quando o x for igual a 2, o y é 0. Esse ponto aqui é 2 e 0. Novamente, olha, e se eu caminhar aqui para a direita do x? Cadê o gráfico construído? Está aqui para cima. E aqui para cima nós sabemos que aqui, ó, o y é positivo. Ó. Então aqui o y é maior que 0. Então esse gráfico aqui está na parte do y maior que 0. Então essa parte aqui, ó, o y é positivo. Olha lá, certo? E quando isso acontece? Quando o x for o quê? Maior do que 2. Então aqui, ó, quando o x for maior do que o 2.
Professor, tá legal. E essa parte aqui, ó, deixa eu pegar aqui uma outra cor, ó. E essa parte aqui, ó, o Y é menor que zero. Então essa parte daqui pra cá, ó, aqui o gráfico, ó. Essa parte do gráfico aqui está para baixo. E tá pegando quem? O X para a esquerda aqui, ó. Olha lá. Então essa parte aqui, ó, o Y negativo, ó, menor que zero. Então, quando isso acontece? Quando o X for o quê? Ó, maior, desculpa, aqui, ó. Aqui é outra pergunta, menor, né? Eu repeti a pergunta aqui, desculpa. Então aqui, ó, menor que 2. Quando que o Y é menor, é negativo? Nessa parte aqui para baixo. Quando isso acontece? Quando o X for menor do que 2. Então uma dica legal é assim, quando a função é crescente, o sinal da resposta coincide com o sinal da pergunta. São mais dicas legais se você gosta de fazer isso aqui. Então, quando que é igual? Quando o X é igual. Quando que o Y é maior? Aqui, ó, quando o X for maior. E quando que o Y é menor? Quando o X for menor. Correto? Então, mais um exemplo então de função crescente, isso do sinal. Eu acho legal você pegar isso aqui, sempre observar isso aqui, tá bom? Nas próximas aulas, nós vamos dar dois exemplos, ou vários exemplos para você, quando a função é decrescente, tá legal? Quando que o A aqui é negativo. Mas uma dica importante, quando o A for positivo, a função é crescente. Muito obrigado pela atenção, tá legal? Eu espero você nas próximas aulas aqui, para nós podermos dar sequência aí a esse reforço escolar, tá bom? Um beijo para você, continue conosco, curta a nossa página, inscreva no canal do YouTube, porque aí tem novidade para você do nosso canal Matemática Sem Cola, que nós queremos você aí sempre se dando bem nas provas, tá legal? Um beijo, tchau para você.